Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje é a primeira de duas aulas que a gente vai estudar como resolver integrais de funções racionais a partir da técnica de frações parciais. Preparados? Então vamos para a aula. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre a integração de funções que são racionais, quando o P e o Q são polinômios. Então P e Q são polinômios. E aqui tem um exemplo no qual a gente vai perceber qual é a ideia de separar uma razão entre dois polinômios como uma fração parcial. O que isso significa? Veja bem, digamos que a gente tenha essa diferença entre duas funções. A gente pode fazer essa diferença multiplicando os denominadores, então a gente põe um denominador só, como x menos 1 e x mais 2, e aí a gente pega x mais 2 vezes 2, então fica com 2 x mais 2, menos 1 vezes x menos 1. Ok? Então essa diferença entre funções racionais aqui, né, entre frações, a gente pode escrever como sendo dado por essa função aqui. Olha só, 2x mais 4 e aqui menos x mais 1. E aí a gente tem aqui o x vezes x. Ó, x vezes x fica x ao quadrado. X vezes 2 fica mais 2x, menos 1 vezes x fica menos x, e menos 1 com 2 fica menos 2. Agora a gente junta os termos de ordens iguais, então a gente tem menos 2 menos x fica x mais 5. E aqui a gente fica com x ao quadrado mais x menos 2. Por que a gente faz isso? Porque imagina que a gente queira fazer a integral de uma função x mais 5, x ao quadrado mais x menos 2 em dx. Como é que a gente vai resolver essa integral? Bom, em primeiro lugar, a gente não tem uma substituição que conseguimos fazer para resolver essa fração, a integral dessa função racional. E a gente vê que são dois polinômios, né? Então aqui a gente tem o P de x, que é x mais 5. E aí a gente tem o Q de x, que é x ao quadrado mais x menos 2. Bom, então vocês veem que a gente tem esse tipo de integral aqui, ó. Se a gente quer resolver essa integral, não é fácil a gente achar uma substituição ou resolver ela diretamente. A ideia aqui é a gente ver que essa fração, essa função racional, ela pode ser vista como igual a essas duas frações parciais. Estão vendo? Então, uma função racional, aqui, a gente acha quais são as frações parciais que são iguais a essa função racional. E aí a gente vai fazer o seguinte, a integral de 2 sobre x menos 1 menos a integral de 1 sobre x mais 2. E essas integrais aqui a gente sabe resolver. Aqui é duas vezes o ln do módulo de x menos 1 e aqui é menos o ln do módulo de x mais 2. Mais uma constante. Então vejam que a maior dificuldade que a gente vai ter para resolver esse tipo de integral aqui é identificar quais são, fazer o caminho inverso, quais são as frações parciais que são iguais a essa função racional, ok? E a gente vai ver alguns exemplos e técnicas de como a gente consegue separar essa função essa integral que a gente não sabe resolver como uma soma ou subtração de integrais que a gente sabe resolver, ok?
para a gente conseguir resolver aquela integral, a gente precisa entender essa função racional e o que mais importa para a gente no início é entender quais são os graus dos polinômios. Graus. Deixa eu arrumar aqui, ó. Graus dos polinômios. Então, o que é o grau do polinômio P e o grau do polinômio Q? Então, a gente tem o polinômio, é uma função dessa forma aqui, ó. A gente tem vários termos e o que define o grau do polinômio P é o expoente de maior ordem. Então, quando a gente pega um polinômio de ordem n, que nem esse daqui, ele vai ter uma constante vezes um x na n, uma constante vezes um x na n menos 1. E aí a gente vai diminuindo até chegar na menor ordem possível, que é o x na zero, que é só uma constante. Então, essa é uma função polinomial, certo? Então, o grau do polinômio P, nesse caso aqui, é igual a n, ok? Porque é a maior ordem que a gente tem, né, o maior expoente que a gente tem dos termos, das potências que formam esse polinômio, ok? Então, para a gente poder trabalhar com frações parciais, a nossa função f, que é uma função racional, ela pode ser própria ou imprópria, só que tem um detalhe. A gente só consegue separar em frações parciais se ela for própria. Mas o que é própria? Depende do grau dos polinômios, certo? Se o grau do polinômio no numerador for menor do que o grau do polinômio do denominador, certo? Se for menor, ela é própria. E aí a gente consegue separar em frações parciais. E aí a gente vai simplesmente usar a função, usar as técnicas que a gente vai desenvolver logo. Em seguida, a gente simplesmente vai trabalhar com ela como ela é. O problema é que se ela for imprópria, ou seja, qual é a outra opção? Que o grau do P de x seja maior ou igual ao grau da Q de x. Então, se o polinômio do denominador tiver um grau menor do que do denominador, menor ou igual, a gente ainda vai ter que fazer uma divisão entre polinômios, e é uma operação que só acontece se ela for imprópria, e a gente vai separar essa função como sendo uma sobra, uma função sobra, mais uma fração assim, ok? Vai aparecer o denominador aqui, o quociente, mas a gente diminui o grau, né, do numerador, e aí essa daqui é própria. E aí, sendo própria, a gente consegue separar em frações parciais. A gente vai ver exemplos a partir de agora. Então agora a gente vai ver esse exemplo aqui, que é a integral de x ao cubo mais x dividido por x menos 1. E aí a gente vê que isso daqui é uma função racional, o polinômio de ordem 3 em cima no numerador e de ordem 1 no denominador. Então a gente já vê que a f ela é uma função racional imprópria, certo? O que a gente faz quando a f é imprópria? Divisão de polinômios. A aula aqui não é para explicar todas as regras de divisão de polinômio, mas como eu sei que muita gente tem dificuldade nisso, eu vou fazer essa divisão aqui com calma, no passo a passo. E vocês vão ver que essa divisão de polinômio, ela só faz sentido quando a gente tem uma f imprópria, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Ó, vou fazer com calma aqui, ó, x ao cubo mais x. Só que aqui eu vou colocar um mais 0x ao quadrado mais x mais 0, tá? Esse daqui é o polinômio aberto, com os termos que são 0 aparecendo. Daí a gente tem todas as ordens aqui. E aí a gente vai dividir pelo polinômio de baixo, x menos 1, tá? Então, o que a gente faz numa divisão de polinômios? A gente quer eliminar o termo de ordem maior primeiro. Então a gente tem aqui um x. Para a gente ter o x ao cubo, a gente precisa multiplicar por um x ao quadrado.
certo? X vezes x ao quadrado dá o x ao cubo. Só que esse x ao quadrado está multiplicando x e o menos 1. Então a gente tem aqui x ao cubo menos x ao quadrado. Está vendo por que eu coloco zero aqui? Porque daí a gente coloca esse termo ao quadrado que aparece aqui. Lembra que na divisão a gente subtrai, então não pode esquecer que é uma subtração aqui, porque senão você vai errar o sinal desse termo aqui. X ao cubo menos x ao cubo vai dar zero, aqui não tem problema. Tá? Só que aqui, ó, é zero, menos com menos dá mais, então você tem mais x ao quadrado. Ok? E os outros termos, para fins didáticos, eu vou simplesmente baixar eles aqui, ó, como mais x mais zero. Porque é o polinômio que sobra. Então a gente divide esse polinômio de cima por x ao quadrado, aliás, por x menos 1, dá x ao quadrado e tem esse resto aqui. Só que esse resto ainda tem ordem maior do que o x, que o de baixo aqui, né? Para a gente conseguir esse x ao quadrado, a gente vai fazer mais x aqui, ó. Porque x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 fica menos x. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui é uma subtração. Então esse com esse vai dar zero, mas esse com esse vai dar 2x. Ok? E aqui ainda abaixo o zero. Tá? O zero não precisava baixar o zero, dava para apagar, mas eu estou fazendo para fins didáticos. Tá? Aí a gente tem aqui o 2x mais zero. Esse 2x mais zero ainda tem a mesma ordem que o x menos 1. Então ainda é impróprio. O que vai acontecer? A gente pode dividir aqui, colocar mais um 2. Porque 2 vezes x dá o 2x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aqui é uma subtração, aqui vai ficar 0, e aqui menos com menos vai dar mais 2. Agora, olha só, a gente salva, eu até vou pegar outra caneta aqui, para a gente destacar esses caras aqui, ó. Destaca esse polinômio aqui e destaca esse resto aqui, tá? A gente quer que a função f de x, ela que é x ao cubo mais x sobre x menos 1, ela vai ser igual a este polinômio aqui, então esse daqui vai ser o nosso s de x. Então a gente vai ter o x ao quadrado mais x mais 2. E essa sobra aqui, ó, é o nosso k de x. Então a gente vai ter mais 2 dividido pelo q, que é o x menos 1. Tá? Então até eu vou destacar que aqui é o q, para quem não se deu conta. Ok? Então veja só essa transformação. Esse polinômio aqui, ó, tá? A gente consegue fazer a integral. Então essa integral de x ao cubo mais x sobre x menos 1, a gente não sabe resolver, mas a gente sabe resolver a integral de todos esses termos aqui, certo? Então eu vou apagar o quadro aqui e vamos abrir a conta com mais detalhe. Então a integral do x ao cubo mais x sobre x menos 1 em dx, a gente vai resolver como a integral de x ao quadrado mais x mais 2 mais 2 sobre x menos 1 dx. Ok? E essa integral aqui a gente separa, né? Vai dar x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 mais 2x. E aqui a gente tem mais 2 ln do módulo de x menos 1. Mais uma constante. Então essa é a integral que a gente estava procurando. Do x ao cubo mais x sobre x menos 1. Ok? Está aqui a resposta final. Nesse caso, a gente não precisou abrir em frações parciais,
porque só fazendo a divisão entre os dois polinômios, a gente já chegou numa integral que a gente consegue resolver. Mas eventualmente essa daqui, ó, ela é uma imprópria, que a gente sabe que é só o ln. Então, às vezes essa integral que sobra aqui, essa razão, função racional própria que sobra aqui, ela precisa ser separada em frações parciais, que é o que a gente vai ver agora. O próximo passo para a gente conseguir fazer uma separação em frações parciais é que a gente pegue a função racional, o polinômio que está no denominador, que é o q de x, e fatorar o máximo possível, certo? Então, como é que a gente vai fatorar o máximo possível? A gente vai pegar o q de x e vai tentar escrever ele, né, como um produto de funções lineares, né, ou, se caso não consiga chegar num polinômio linear, que a gente tenha um polinômio quadrático irredutível. O que isso significa? Eu vou ver nesse exemplo, daí já vai ficar mais claro. Imagine que a gente quer fatorar o q de x o máximo possível, e o q de x é o x na 4 menos 16. A gente sabe que o x na 4 menos 16 pode ser escrito como x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4. Tá? Porque a gente pega, quando tem, bom, só fazer esse produto aqui, a gente vê que a gente fica com um termo na 4, os termos cruzados se anulam, a gente fica com menos 16. Ok. Só que tem uma coisa ainda, esse x ao quadrado menos 4 também pode ser fatorado da mesma forma. A gente fica com x menos 2, x mais 2, e aqui não dá para reduzir esse x ao quadrado mais 4. Ok? Então a gente tem termos lineares e um termo quadrático irredutível, certo? E essa é a menor fatoração do polinômio q. Qual que é a ideia então? É que a gente tenha o q como produto, né, de termos do tipo ax mais b, aliás, isso é ax mais b, que são lineares, e de produtos e termos quadráticos do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, se, quando a gente vai resolver uma função quadrática assim, a gente usa a Bhaskara, a gente tem aquele termo b ao quadrado mais ou menos raiz. Quem que é o delta que está dentro da raiz? É menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Então a gente tem b ao quadrado menos 4ac. Isso está dentro daquela raiz, quando a gente acha, pela fórmula de Bhaskara, o zero dessa função. O que acontece se esse cara aqui for menor do que zero, se for negativo? Dentro da raiz, a gente tem um número negativo, e aí a gente vai para uma... A gente não tem mais solução real, só tem solução imaginária complexa, tá? Então, essas dois aqui são os limites... aliás, se isso daqui for negativo, aí é irredutível, certo? Se isso daqui for positivo, daí essa função quadrática ainda pode ser separado como produto de funções lineares. Então é importante que ela seja irredutível. Então esses daqui são os termos irredutíveis. Tá? Esses aqui são os irredutíveis. Conforme a gente vai fazendo alguns exemplos, vai ficar mais claro. Mas aqui a gente já vê, ó, esse termo aqui já é linear, esse aqui é linear, e esse daqui, o que acontece se a gente faz o b ao quadrado menos 4ac? Quem é o b? É quem multiplica o x, é zero. Então a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem 0 ao quadrado menos 4 vezes a, que é o que está multiplicando o x ao quadrado, que é 1, vezes o c, que é 4. Então isso daqui, ó,
ele é menos 16. E quando a gente olha que o menos 16 é negativo, a gente vê que aqui não tem soluções reais, somente complexas, né? Então, justamente porque a gente viu que lá na solução de Bhaskara a gente fica com um termo dentro da raiz negativo, ok? Então é irredutível. A gente não tem soluções reais para esse termo aqui. E é por isso que a gente chama de irredutível e diz que a gente fatorou o que? O máximo possível. Termos lineares, tá? Termos lineares ou termos quadráticos irredutíveis, com essa condição aqui. Bom, agora que a gente já pegou a nossa função racional, já fez a divisão de polinômio caso ela seja imprópria para que a gente tenha uma função racional própria, certo? Então agora que a gente já tem uma função racional própria, que o numerador tem um grau menor do que o denominador, beleza? Aí, o que a gente vai usar agora, a técnica de frações parciais, é expressar essa função racional, que ela é própria, como uma soma das frações parciais. Sendo que as frações parciais, elas vão ter essa forma aqui, ó. E quem são essas frações parciais? A gente vai ter, quando a gente divide, expressa o polinômio Q da forma mais reduzida possível, a gente vai ter termos lineares e termos de ordem quadrática. Os termos lineares, a gente vai separar, para cada termo linear, a gente vai separar uma fração parcial assim, com um A, que é uma constante, dividido pelo termo linear. Se ele aparece uma única vez, aqui o I é 1. Se ele aparecer duas vezes, aí aqui o I é 2. A gente pode pôr o AX mais B, aqui elevado a 2. A gente acha qual é, a gente vai usar álgebra para achar qual é o valor de A que satisfaz essa razão de frações parciais. Tá? A gente vai construindo, vai ficar mais claro com exemplos. No caso de a gente ter termos, né? Esses caras aqui, os denominadores, são os denominadores surgem da fatoração, da redução do polinômio Q. Certo? Então, se a gente escrever o polinômio Q como x mais 2 vezes x menos 2 vezes x ao quadrado mais 4, então a gente vai escrever a sobre x mais 2 mais a2 sobre x menos 2 mais, aí tem um termo quadrático, fica ax mais b, e aí o termo quadrático aqui. Só que aqui, pessoal, a gente vai ter quatro casos possíveis, tá? Esses quatro casos possíveis a gente vai ver a partir de agora com alguns exemplos. Mas antes de eu dar o exemplo, vamos ver exatamente como ficaria a situação naquele exemplo que a gente viu ali do polinômio. Se a gente tivesse 1 sobre aquele polinômio x na 4 menos 16. Então a primeira coisa que a gente viu foi que o polinômio x1 sobre, a gente tem, aliás, vou pôr aqui, ó, p de x, ela já é própria, certo? Vamos pôr aqui o p de x dividido por x na 4 menos 16. Pode ser qualquer polinômio. A gente não sabe qual é, a gente vai ter o polinômio, né? A gente tem qualquer polinômio, se a gente tiver dividido por x na 4 menos 16, a gente já sabe que isso daqui pode ser escrito da seguinte maneira, ó. P de x dividido por, como é que era a fatoração de x a 4 menos 16? Era x menos 2, x mais 2 e x ao quadrado mais 4, que é irredutível.
Então a gente tem termos irredutíveis. Esse polinômio aqui, ó, a gente vai separar em frações parciais da seguinte maneira. Ó. A gente vai pegar um termo para o x menos 2 e eu vou chamar de A1 sobre x menos 2. Aí eu vou pegar um outro termo que eu vou chamar de A2. E eu vou ter o x mais 2 aqui no denominador. Ok? E aí eu tenho mais um último termo aqui, ó, que ele já é dessa forma aqui, ele tem ordem 2. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou pôr um A3, x mais b. Poderia ter colocado A, B, C e D, né? Geralmente a gente vai fazer isso, então eu já vou colocar aqui, ó, um A, um B, um C e um D. E aí aqui a gente coloca o x ao quadrado mais 4, ok? Então veja bem, qual que é a etapa que a gente está? Lembrando, recapitulando, primeira coisa, ver se a integral é própria ou imprópria. Se ela for imprópria, faz a divisão dos polinômios e transforma ela em própria. Depois que a gente tem uma razão própria, aí a gente vai separar, a gente vai fatorar o denominador, transformar ele em um produto, né, o mais reduzido possível em termos lineares ou quadráticos irredutíveis, caso a gente não consiga reduzir isso aqui. Depois que a gente tem o Q separado, escrito como termos irredutíveis, lineares ou quadrático irredutível, aí a gente vai separar essa função racional em uma soma de frações parciais. E agora, o quarto passo é a gente identificar quem é o A, o B, o C e o D que fazem com que essa soma de frações parciais seja igual à nossa fração original, ok? Então a gente só vai ter um A, um B, um C e um D, que vão ser números, que satisfazem essa condição. A partir daqui, então, a gente vai ter 4 possibilidades de como a gente vai obter esses valores A, B, C e D. E a gente vai começar com o caso 1 agora, e depois a gente vai para os próximos. Então veja só, o primeiro caso acontece quando a função Q, ela né, o polinômio Q, ela é um produto de fatores lineares distintos. Então a gente olha para esse cara aqui, para o Q, e a gente tem um fator linear vezes outro, Q fatores lineares, certo? Distintos, nenhum é múltiplo um do outro, nem nada. Nesse caso em que todos os fatores são lineares e são distintos, a gente vai escrever a nossa função racional da seguinte maneira. A gente vai separar ela em um A1 sobre o primeiro fator linear mais um A2 sobre o segundo fator linear e a gente segue até o último fator linear. Ok? Então é isso que vai acontecer, ó. Quando a gente tem frações parciais e o Q é um produto de fatores lineares distintos, lineares e distintos dessa forma, existem valores de A1, A2, A3 até o AK, tá? Que satisfazem essa relação de igualdade, ok? E a gente vai ver como resolve uma integral quando tem uma fração, uma função racional, num caso desses aqui. Como é que a gente vai resolver uma integral desse tipo? A gente primeira coisa que vai olhar é se o integrando é próprio ou impróprio, é uma função racional própria ou imprópria. A gente olha pelo grau, a gente vê que o grau aqui é 2 e aqui é 3, então a gente sabe que ela é f de x igual
a x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x é própria. Sendo ela própria, a gente não precisa fazer a divisão entre o polinômio de cima e o de baixo. Tá? A gente nem conseguiria fazer isso sem complicar muito a conta. A gente consegue, agora, o próximo passo é pegar o q de x, que é o 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x, e fatorar. E como é que a gente vai fatorar esse termo aqui? Primeiro a gente vai tirar o x em evidência. E aí a gente fica com 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Beleza. E esse termo entre parênteses aqui ainda pode ser fatorado e a gente fica então com a q de x é igual ao x, e esse 2x ao quadrado mais 3x menos 2 pode ser escrito como 2x menos 1 vezes o x mais 2. Certo? Pode fazer termo a termo aqui, isso vai ter 2x ao quadrado, aqui isso vai ter menos 2, e aqui você tem 4x menos x, que é um 3x. Então tá aqui, o nosso aqui é um caso 1, como a gente está vendo agora, depois a gente vai ver as outras situações. Sendo o caso 1, a nossa função, que é o x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre esse q aqui, ó, que é o x que multiplica 2x menos 1, que multiplica o x mais 2, a gente já afirmou, né, já verificou que o teorema das frações parciais nos diz que isso daqui pode ser escrito como um a sobre o primeiro termo, que é x, aí a gente tem mais o b, e o segundo termo é 2x menos 1, e a gente ainda tem um terceiro, que é o x mais 2. Certo? Então, olha só, a gente tem essa função racional escrito como essas frações parciais. Mas para isso a gente tem que identificar o a, o b e o c. Como é que a gente identifica o a, o b e o c? A gente vai ver que o a, o b e o c aqui, ó, se a gente multiplica todos os denominadores para juntar isso aqui, fazer aquele caminho de ver qual polinômio ficar em cima com o denominador igual, vai fazer o seguinte, ó. A gente tem x que multiplica 2x menos 1, que multiplica x mais 2, que é o maior divisor em comum, né? Aliás, pode ser considerado como o mínimo múltiplo comum, né? Mas é um múltiplo em comum, a gente simplesmente pegou o múltiplo, o produto entre eles. A gente pega tudo isso aqui, ó, e divide por x, sobra a vezes os dois outros termos, 2x menos 1 e x mais 2. Depois a gente faz a mesma coisa com o termo b aqui, ó, com o termo do meio. Então a gente tem o b, a gente tem x, e esconde esse termo do meio, né, porque dividiu, e a gente tem o x mais 2. E por último, a gente esconde o terceiro termo, então a gente tem o c, e a gente tem o x, que é 2x menos 1. Vocês estão vendo que essa fração aqui é igual a essa. Se esse denominador é igual a esse, o numerador tem que ser igual a esse numerador. Então, esse x ao quadrado mais 2x menos 1 tem que ser igual a tudo isso que está aqui em cima. Só que para simplificar, né? Então, a gente vai arrumar esses termos de forma que a gente junte tudo que tem ao quadrado com tudo que tem o x na 1 com tudo que tem o x na 0. Daí a gente vai identificar os coeficientes, né? Os parâmetros que a gente precisa para identificar quem é o a, o b e o c que satisfazem essa igualdade. Então aqui, ó, a gente tem 2ax ao quadrado
Daí a gente tem aqui com o 2x, com o 2 fica 4x, então mais 4ax. Depois a gente tem menos a com x, então fica menos ax. E depois menos 2 com a, então fica menos 2a. Então aqui abrindo todos os termos. Depois aqui com o b é um pouquinho mais fácil. A gente tem bx ao quadrado mais 2bx. E com o c a gente ainda vai ter mais 2cx ao quadrado menos cx. Então aqui a gente tem todos os termos, juntando os termos que tem ao quadrado. Quem que tem ao quadrado aqui, ó? 2c, aqui a gente tem o b e aqui o 2a. Então a gente tem 2a mais b mais 2c. Isso daqui está multiplicando x ao quadrado. Então a gente vê que isso daqui tem que ser igual a 1. Quem que tem multiplicando x? A gente tem o 4a. Aqui a gente tem, aliás, 4a menos a é 3a. Tenho 3a. Aqui eu tenho 2b. E aqui eu tenho menos c. Esse está multiplicando o x. Então, tudo isso daqui tem que ser igual a 2. E aí, por último, a gente tem o sem x nenhum, que é o menos 2, menos 2a. E aqui é só isso, menos 2a. Os outros todos têm x. Então, olha só. 1x ao quadrado mais 2x menos 1. O que a gente identifica aqui é o seguinte, ó. Esse 1, ele tem que ser igual a isso aqui, ó. Esse 2 tem que ser igual a esse termo aqui, porque é quem está multiplicando x. E esse menos 1 aqui tem que ser igual a esse menos 2a, ok? E aí a gente vai achar por álgebra quem é o a, o b e o c que satisfazem essas três equações. Então a gente fica com um sistema de três equações para as três variáveis, né? A gente sabe que o 2a mais b mais 2c é igual a 1, o 3a mais 2b menos c é igual a 2 e o menos 2a é igual a menos 1. Aí a gente resolve esse sistema de equações, a gente vai ter o a igual a 1 meio, esse daqui é óbvio, os outros dois eu não vou resolver, mas a gente pode obter o b como 1/5 e o c como menos 1/10. Tá? Então esse sistema aqui, ó, é resolvido por essas três variáveis. O que isso significa? Que a nossa função original, ela pode ser escrita, ela era uma função racional, tá? Ela pode ser escrita como sendo 1 meio sobre x mais 1/5 sobre 2x menos 1 mais, aí eu vou pôr aqui, ó, menos 1/10 sobre x mais 2. Ok? Então a nossa função, que era uma função racional, está escrita como uma soma de frações parciais e a gente sabe resolver a integral desses caras aqui. Ou, vamos lá, vamos fazer essa integral. A integral que a gente tinha originalmente era o x ao quadrado mais 2x menos 1 dividido por 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. Essa é a integral que a gente tinha originalmente. E a gente não sabe resolver isso daqui dessa forma. Mas a gente sabe resolver quando a gente separa em 1 meio da integral de dx sobre x mais 1/5 da integral de dx sobre 2x menos 1 mais aqui,
mais com menos fica menos 1/10 da integral de dx sobre x menos x mais 2. E isso daqui vai ser 1/2 do ln do módulo de x mais, aqui a gente faz essa integral aqui, a gente vai ficar com 1/10 do ln do módulo de 2x menos 1 deixa eu ajeitar aqui, menos 1, e aqui a gente vai ter menos 1/10 do ln do módulo de x mais 2, mais uma constante. Então tá aqui a nossa solução, ok? Só podemos fazer, a gente usou então essa técnica, porque o q, que é aqui o polinômio do denominador, pode ser separado, né, em um produto de funções reduzido, né, para um produto de funções lineares distintas. A gente tem mais um exemplo aqui, que é a integral de dx, de 1 sobre x ao quadrado menos a ao quadrado dx. Aqui a gente vai se reservar o caso em que o a é diferente de zero, porque o caso com a igual a zero é muito simples, a gente já sabe fazer. Nesse caso, a gente vai pegar, ela já é uma função própria, né? E a gente vai pegar o q de x, que é o x ao quadrado menos a ao quadrado, e vamos separar isso aqui como x menos a vezes x mais a. E esse caso, a gente pode escrever 1 sobre x ao quadrado menos a ao quadrado como sendo uma soma de frações parciais dado por a sobre x menos a mais b sobre x mais a. Então a gente já sabe que essa função vai ser separada pode ser escrito como uma soma dessas duas funções parciais. Só que aqui a gente ainda vê o seguinte, ó, a gente tem que o numerador aqui, o 1, né? A gente tem 1 sobre x ao quadrado menos a ao quadrado. Aqui a gente tem x menos a vezes x mais a, que é exatamente aquele denominador. Ele vai ser ax mais a, porque esse aqui vai multiplicar aqui, né? Esse aqui vai sumir. E depois a gente tem mais o b, x menos a. E aqui a gente tem a seguinte identidade, a gente tem o ax mais a, e a gente tem mais o b, x menos a, isso aqui é igual a 1. Bom, pessoal, aqui tem a gente poderia ter usado esse truque que eu vou usar agora, no exemplo anterior, mas qual que é o truque? Se eu tenho uma equação, né, que aqui então é uma equação de polinômios, eu poderia ter identificado aqui como 0x mais 1, tá? Mas no caso a gente só tem o 1, então eu vou deixar aqui só 1, tá? E feito exatamente o que a gente fez no exemplo anterior. Só que aqui eu vou fazer um truque seguinte. Eu vou pegar primeiro, ó, essa equação aqui é válida sempre, para qualquer valor de x. Vocês concordam? Qualquer valor de x tem que valer essa igualdade aqui. Então a gente vai pegar o seguinte, se vale para qualquer valor de x, vale para o x igual a menos a. Certo? Vale para qualquer valor de x, vale para o x igual a menos a. Quando x é igual a menos a, esse termo some. Então esse termo some e a gente tem b, e aqui a gente tem menos 2a igual a 1. Então olha só, a gente com uma escolha conveniente do x, a gente consegue identificar o b como sendo menos 1 sobre 2a. E aí a gente faz a mesma coisa para o x igual a a, porque quando x é igual a também, bom, se ele é válido para qualquer x,
vale para o x igual a. Então, para o x igual a, esse termo aqui vai sumir, porque aqui vai dar zero. E a gente tem o a, que multiplica 2a, a grande azinho, né? Igual a 1. Então, o nosso a é igual a 1 sobre 2a. Ok? Olha só, isso então já nos possibilita escrever a nosso 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado como sendo 1 sobre 2a dividido por x menos a. E o mais, ou no caso aqui menos, né? 1 sobre 2a dividido por x mais a. Então agora, em vez de a gente resolver a integral dessa função, a gente vai resolver essas duas integrais que a gente sabe como fazer. Para agilizar a nossa resolução, eu já escrevi o 1 sobre x ao quadrado mais 2a, coloquei o 1 sobre 2a que tinha nos dois numeradores em evidência, e agora a gente vai integrar, né, o nosso 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, identifica a nossa integral, como sendo 1 sobre 2a vezes a integral de 1 sobre x menos a dx menos a integral de 1 sobre x mais a dx. Então, essa integral, ó, esse 1 sobre 2a permanece aqui e a gente tem o ln do módulo de x menos a menos o ln do módulo de x mais a. Mais uma constante. Só que aqui a gente... Então aqui já está a resposta. Só que ó, aqui a gente tem a divisão, aliás, a subtração de logaritmos. Então a gente pode rearranjar isso aqui como sendo o ln da diferença entre x menos a e x mais a. Então, o módulo do numerador com o módulo do denominador é o módulo da razão. E a gente ainda pode pegar esse 1 sobre 2a e levar pro expoente. Tá? Mas aí agora é com vocês se querem fazer isso. Acho que nem adianta, nem melhora muito aqui. Tá? Mas eu já termino a integral aqui, ó. A integral de 1 sobre x ao quadrado mais ao quadrado dx é 1 sobre 2a ln de x menos a sobre x mais a, mais uma constante, ok? Então na aula de hoje a gente aprendeu o primeiro de 4 casos possíveis de quando a gente quer resolver integrais de funções racionais com a técnica de frações parciais. E na próxima aula a gente vai continuar esse estudo e vamos aprender mais 3 possibilidades, 3 casos possíveis. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então com isso a gente vai encerrar nossa aula, um forte abraço e até a próxima.